Ainda nessa série de vídeos sobre mecanismos de defesa e trazendo alguns exemplos dos mecanismos de defesa mais conhecidos e desenvolvidos não só na obra freudiana, mas também pela própria Ana Freud, nós já vimos a noção da projeção, a noção da negação, da sublimação, e agora vamos falar um pouco sobre repressão. A repressão, esse mecanismo de defesa, ele foi o primeiro a ser reconhecido e a ter sido muito comentado pela literatura psicanalítica, por diversos teóricos. É a operação psíquica que de alguma forma impede que os nossos impulsos ameaçadores, sentimentos, desejos, pensamentos dolorosos ou perigosos, em suma, qualquer conteúdo desagradável ou inoportuno cheguem à consciência. Então, esse processo de repressão pode ser sim um mecanismo de defesa, acaba gerando, claro, o recalcamento ou o recalque, mas acaba sendo também um mecanismo de defesa de combate a esses nossos instintos, a esses nossos impulsos mais primitivos. Além de tudo isso, nós podemos falar também em defesas patológicas como um outro tipo de mecanismo de defesa. Pode ser um mecanismo de defesa não tão eficaz, né? Já que o que determina se os conflitos serão patológicos ou não é a forma de manipulação dos mesmos. O que nós tentamos dizer com tudo isso, né? Esses mecanismos de defesas que são considerados patológicos é aqueles em que eles acabam manifestando através de diversas sintomatologias, de diversos sintomas patológicos e que acabam tendo sua origem em algum tipo de neurose ou naquelas doenças em que a gente não conhece de fato a origem dos sintomas e que, apesar de todos os esforços e investigações da clínica tradicional, da clínica médica, não se identifica nada. Então, esses aí seriam alguns dos mecanismos de defesa. Não são os únicos, existem outros tantos mecanismos de defesa conhecidos, por isso é tão importante a leitura, o aprofundamento teórico, a revisão desses mecanismos de defesa, a importância de entendê-los dentro da psicanálise. É muito comum que nós, psicanalistas, dizemos para os nossos pacientes que eles estão resistentes, que a resistência é um dos mecanismos de defesa. Sempre que eles iniciam um processo de análise pessoal ou estão no processo analítico, é comum que esses pacientes comecem a atrasar durante os atendimentos ou esquecer, já chegam a esquecer que tem atendimento conosco, ou simplesmente chegam durante o atendimento e se negam a falar, a expressar o que sentem, a manifestar os seus pensamentos através da livre associação. Isso não nos permite, de alguma forma, dar continuidade nesse processo investigativo, no processo de investigação do inconsciente. Então, as resistências estariam também na ordem dos mecanismos de defesa. Esses seriam outros dos mecanismos de defesa tão tradicionais e conhecidos. Outro muito comum é a racionalização, em que por meio do processo de racionalizar tudo, a gente se justifica tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, e a gente deixa de entender realmente quais são as origens dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, das nossas falhas, o que podemos mudar, já que se eu fiz tal coisa, eu fiz porque fulano fez tal coisa comigo, né? Se eu respondi de tal forma, eu respondi porque eu recebi tal resposta daquela pessoa. Então, a racionalização, ela acaba também sendo um mecanismo de defesa, dificultando um pouco que a gente, de fato, permita esse processo evolutivo, que a gente se sinta bem conosco mesmo, já que pela racionalização a gente acaba trabalhando muito a justificação, justificamos tudo. E a racionalização acaba tendo outros aspectos também, em que por dificuldade de compreender determinadas teorias ou compreender certas coisas, a gente acaba eliminando-as ou cancelando-as, como a gente usa comumente nos dias de hoje, né? Essa noção de cancelar aquilo que eu não compreendo, eu simplesmente cancelo, né? Eu simplesmente digo que não existe. Então, essa seria uma outra forma, um outro mecanismo de defesa muito conhecido, que é a racionalização. Claro, nós vamos ter algumas reações também, que são
reações comuns como mecanismos de defesa, mas tudo isso vale a pena aprofundar e ler, e como eu comentei, não só através do livro da Ana Freud, através também da nossa unidade didática, do nosso livro didático, e através de leituras complementares, já que o nosso exercício requer, o nosso exercício profissional requer muita leitura, muita análise sobre determinados assuntos, análise crítica e aprofundamento teórico. É isso.